Brasil! Aqui é José Carlos Lobo Barbosa, o investidor filósofo. Ontem, dia 1º de abril de 2018, o jornal Estadão publicou uma reportagem intitulada O Julgamento que Tirou Bolsonaro do Anonimato. Nessa reportagem, contém 3 áudios que somados dão um pouco mais de 67 minutos. Sobre esse julgamento, né? Tinham lá o relator e também a advogada que defendeu o Bolsonaro. Para quem tiver um interesse maior nos detalhes desse julgamento, das argumentações, etc., eu acabei fazendo esse vídeo porque eu procurei na internet e não encontrei, ninguém que tivesse feito o download desses áudios e feito um vídeo. Eu consegui fazer, baixei em MP3 e fiz esse vídeo. Mas o que importa mesmo é que o resultado desse julgamento foi positivo. O Bolsonaro foi absolvido pelo Superior Tribunal Militar em 1988. Agora, quem quiser saber os detalhes, basta assistir a esse vídeo. Ok? Com a palavra o ministro relator. Senhor presidente, senhores ministros, o exame atento dos autos do presente Conselho de Justificação permite as seguintes conclusões. Primeiro, as preliminares de nulidade arguídas pela defesa, salvo o melhor juízo, não merecem ser acolhidas por esta egrégia Corte. A esse respeito, perfilhamos integralmente os argumentos constantes do parecer do ilustre subprocurador da Justiça Militar, Dr. Milton Menezes da Costa Filho, que sintetizamos a seguir. Quanto à preliminar nulidade, por não ter sido permitida a presença do advogado de defesa em nenhuma das sessões do Conselho até o dia 28 de dezembro de 1987, o que constitui, aspas, gritante cerceamento do direito de defesa, fecha aspas, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar declara que, só agora, ultrapassada a fase administrativa, é que o justificante se contrapõe à ausência de seu advogado, tendo permanecido silente nas respectivas assentadas, quando poderia providenciar para que a ausência constasse das atas, até mesmo na oportunidade de sua defesa escrita perante o Conselho. Que a natureza jurídica sui generis do Conselho de Justificação permite o exercício do direito de defesa pelo próprio justificante, que, aliás, perante essa Corte, formulou suas razões de defesa sem qualquer assistência de advogado. Desse modo, diante do silêncio do justificante na oportunidade, os atos anteriores a 28 de dezembro de 87 não podem ser inquinados de viciados à luz do artigo 505 do Código de Processo Penal, que elucida a questão. Quanto ao argumento que o Conselho não deu vista dos autos do justificante, declara o ilustre representante da Procuradoria-Geral da Justiça Militar que, aspas, de efetivo, o mesmo deveria ter tido ciência do conteúdo da prova pericial, o que poderia justificar, inclusive, requerimento objetivando a oitiva de peritos para esclarecimentos complementares. Considera que a fase judiciária do Conselho possibilita que qualquer providência possa ser tomada se necessária a apuração da verdade, que esta egrégia Corte examina a fase administrativa não como duplo grau jurisdicional, mas sim como grau único a decidir a demanda, razão pela qual não se pode arguir nulidade de procedimento por falta de vista, pois esta é dada ao justificante perante esta Corte. Por essas razões, entende não merecerem acolhida as preliminares de nulidade apresentadas pela defesa. Passa ao exame do mérito. Com relação ao mérito, o exame atento dos autos permite chegar às seguintes conclusões. 1. A acusação constante do item A do libelo acusatório, de folhas 287 e 288, de haver dado mostra de imaturidade por ter ido a um garimpo no sul da Bahia,
teve origem a observação do comandante aposta na ficha de informações referente ao segundo semestre de 1983, quando o justificante era primeiro-tenente. O próprio autor do registro negativo, Coronel Peregrino, elogiou o justificante no mesmo período pela dedicação ao serviço por sua competência profissional, além de ter declarado às folhas 511 que, aspas, após feita a análise e avaliação dos fatos com o subcomandante, concluiu-se que não era aplicável sanção por não materializar-se infração às normas disciplinares, fecha aspas. Considerando que o acusado deu prévio conhecimento ao seu comandante do motivo da dispensa para desconto em férias, que não chegou a praticar a garimpagem nem obteve qualquer proveito com a viagem, há bastante coerência nas declarações do justificante de que foi atraído pelo empreendimento por lazer, esporte e espírito de aventura, por ser filho de ex-garimpeiro e pela oportunidade de praticar a sua especialidade de mergulhador autônomo. Essa versão é reforçada pelo depoimento do primeiro-tenente Djalma Antônio de Souza Filho, às Folhas, que atesta a colaboração voluntária do acusado ao Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, realizando trabalho de mergulho durante 2 dias consecutivos, por ocasião de um desastre de ônibus, tendo o justificante solicitado que o fato não fosse comunicado à sua unidade, pois encontrava-se em gozo de férias, agira por motivo humanitário e não desejava ser elogiado por esse motivo. Observa-se, portanto, que o Conselho supervalorizou o único registro negativo existente no prontuário do acusado e que somente deveria ser levado em consideração se confirmado por observações anteriores ou posteriores, de modo a caracterizar um atributo negativo de sua personalidade e que certamente constaria do perfil proficiográfico existente na Diretoria de Cadastro e Avaliação do Exército. Não merece ser acolhida por essa razão as conclusões do Conselho, procurando caracterizar o fato como indício de desvio vocacional ou desmedida ambição por riqueza, relacionando-o à insatisfação pelos baixos salários, uma vez que as folhas de alterações do justificante não somente não confirmam, como desautorizam tais conclusões. Segunda conclusão. Quanto à acusação constante do item B do libelo acusatório, de, aspas, ter elaborado e feito publicar o artigo Salário está baixo na revista Veja de 3 de setembro de 1986, sem conhecimento e sem autorização dos superiores hierárquicos, deixando de utilizar os meios regulamentares para demonstrar insatisfação e apresentar sugestões construtivas, há uma flagrante contradição no próprio enunciado da imputação. O justificante não apenas recorreu aos meios regulamentares, como utilizou-os até onde lhe foi permitido. De início, procurou o seu comandante, reiteradamente, informando-o dos efeitos nocivos dos desgastes salariais dos militares. Insistiu junto ao mesmo para que a situação constate dos relatórios periódicos de informação. Posteriormente, apresentou um estudo sobre a remuneração dos militares, a que denominou anteprojeto, entre aspas, e que foi encaminhado aos escalões superiores. Como não obtivesse qualquer solução para o problema, voltou a insistir junto ao seu comandante, e de modo tão insistente que o próprio coronel Ari Schettini Mesquita declara, às folhas 329, que, tendo esgotado todos os seus argumentos sobre o assunto, encerrava a conversa quando o acusado se referia ao mesmo. Verifica-se, pois, que o acusado agiu corretamente, até este ponto não merecendo acolhida as conclusões do Conselho, que, constatando a falha existente no enunciado da acusação, critica o justificante por insistir junto ao comandante e por apresentar o seu anteprojeto, atitude que considera extrapolar a competência do acusado, que, na opinião do Conselho, deveria aguardar uma atitude de expectativa e imobilismo até que o problema fosse solucionado pelos escalões superiores. Quanto à publicação do artigo na revista Veja, o acusado errou ao recorrer à imprensa para revelar a sua insatisfação, fato que o próprio justificante reconhece, tendo assumido inteira responsabilidade por sua atitude. Foi punido com 15 dias de prisão
que era a pena máxima a ser aplicada por seu comandante, tendo em vista a sua vida pregressa, sem qualquer punição. Trata-se, portanto, de fato que, a despeito da repercussão nacional, foi analisado detidamente quando de sua ocorrência, considerado como adstrito à área disciplinar e encerrado com a punição aplicada ao justificante. Considerando que não há qualquer prova nos autos estabelecendo relação entre a publicação deste artigo e os fatos ocorridos mais de um ano depois, que serão apreciados a seguir, e que o justificante já foi punido disciplinarmente pela presente acusação, considerá-la agora equivale a incorrer na proibição do bis in idem. As acusações constantes do item C, manter contatos com elementos da imprensa para tratar de assuntos que extrapolam a vossa área de competência. As do item D, terdes tomado conhecimento prévio de matéria publicada na edição 999 da revista Veja, deixando de imediato de dar conhecimento a seus superiores. E as do item E, ter sido acusado de mentiroso na edição número 1000 da revista Veja, por negar por escrito as acusações contra a sua pessoa contidas na edição anterior da mesma revista e não ter tomado as providências para resguardar a vossa honra pessoal, todas no libelo acusatório, referem-se a fatos interligados, que foram objeto de profundas contradições entre as testemunhas e que somente poderão ser adequadamente avaliadas se colocadas em ordem cronológica e confrontadas com as provas dos autos. O presente processo gira em torno de duas reportagens publicadas pela revista Veja, que deram origem à sindicância e a este Conselho de Justificação, e que apresentam a versão da repórter Cássia Maria Vieira Rodrigues sobre fatos ocorridos na Vila Militar e Deodoro, de outubro a dezembro de 87, envolvendo o justificante, outros militares, seus familiares e a citada jornalista, cuja versão dos acontecimentos foi aceita pelo Conselho, ao final, como sendo a verdadeira. Em sua edição número 999, de 28 de outubro de 87, a revista Veja publicou matéria editorial intitulada Ordem Desunida, as folhas 123 a 126, em que trata do episódio de Apucarana e do aumento de vencimentos concedido aos militares. Junto com essa matéria, publica a reportagem de Cássia Maria intitulada Pôr bombas nos quartéis, um plano na ESAO, em que esta declara ter participado de uma reunião na casa do capitão Fábio Passos da Silva, a que compareceram este oficial, sua esposa, Dona Lígia Passos, e o justificante, onde foram feitas severas críticas às autoridades e onde tomou conhecimento de um plano terrorista a ser desencadeado em vários quartéis. Que o plano Beco Sem Saída lhe foi revelado por Dona Lígia, consistindo na explosão de bombas na AMAN, na ESAO e em outras unidades, com a preocupação de evitar feridos, mas com a finalidade de demonstrar insatisfação com os níveis salariais e mostrar ao presidente Sarney que o ministro Leônidas não tem controle sobre a tropa. Que, em seguida, os capitães Fábio e Bolsonaro confirmaram o plano e que o justificante, sem o menor constrangimento, deu uma explicação sobre como construir uma bomba relógio. Esses eram os termos, em síntese, da reportagem da revista 999. A repórter Cássia Maria conclui a matéria afirmando que foi alertada pelo justificante para nada publicar sobre as suas conversas, tendo respondido que ele não podia esquecer que ela era uma profissional. Que decidiu-se pela publicação porque o plano foi também confirmado, aspas, por um outro oficial que não integra o grupo da ESAO, fecha aspas, e que ela identificaria durante os trabalhos do Conselho como sendo o primeiro-tenente Joseman Carvalho Martins. Tendo o justificante e o capitão Fábio negado peremptoriamente, por escrito, a realização da reunião de 21 de outubro de 87, bem como todo o teor da reportagem Por Bomba nos Quartéis, um plano na ESAO, e tendo o ministro do Exército declarado em entrevista à televisão que acreditava na palavra dos dois oficiais,
A revista Veja, em sua edição número 1000, de 4 de novembro de 87, publicou a reportagem intitulada De Próprio Punho, em defesa de sua credibilidade ameaçada, procurando provar que os oficiais haviam mentido e que a sua repórter estava com a verdade. Para tanto, a revista Veja passa a apresentar o que denomina provas documentais e provas testemunhais, que comprovariam a sua versão dos fatos. Então, em síntese, a revista Veja foi publicada, saiu no dia 25 para 26 de outubro de 87, e no dia 27, o ministro, ao sair do Palácio do Planalto, declarou que os oficiais mereciam toda a sua credibilidade, etc, etc. Em razão desse pronunciamento do ministro, a revista explodiu com a edição número 1000, procurando demonstrar que os oficiais mentiram e, como diz aqui no meu voto, ele menciona na revista, na edição número 1000, que apresentaria provas documentais e testemunhais. Quanto às provas testemunhais, declara que entre 6 e 21 de outubro de 87, o justificante, aspas, encontrou-se com a repórter 4 vezes e nessas conversas queixou-se do comando do ministro Leônidas, do presidente Sarney e da vida, fecha aspas, sendo o encontro presenciado pelo fotógrafo Ricardo Schweitzer, da Veja, o outro pelo motorista Luiz Antônio, da mesma revista, e o terceiro, por telefone, teve o testemunho de Alessandro Porro, chefe da sucursal da Veja no Rio de Janeiro. Então, ela procura, a revista, na edição 1000, procura demonstrar que os oficiais mentiram, consequentemente que o ministro, ao dar credibilidade aos oficiais, teria incorrido num dos seus grandes erros. Este é o fato em síntese. Quanto às provas documentais, publica um croquis com uma bomba relógio junto a uma tubulação e outro mostrando uma rua, afirmando que ambos foram elaborados pelo justificante e entregues à repórter, sendo o segundo o endereço do capitão Sadom, que fora preso nas aulas por haver protestado contra os baixos salários. Então, era um croquis referente à bomba e outro referente à residência do capitão Sadom, que fora preso nas aulas por haver protestado contra os baixos salários. Faz, contudo, a ressalva de que não publicou os croquis anteriormente porque o justificante, ao fazê-los, aspas, não deu a impressão de que estivesse disposto a fazer explodir o quartel, e sim que fazia uma exibição do mecanismo de funcionamento de um petardo. Fecha aspas. Ainda como prova documental, a revista Veja afirma que, numa das visitas da repórter Cássia Maria à casa do capitão Fábio, este deu-lhe um documento e ela, em companhia de pessoa de confiança pessoal do capitão, Dona Lígia, sua esposa, que viajou no banco da frente, foram com o motorista Francisco Marechal Hermes, onde tiraram uma cópia xerox do documento. Este documento seria uma cópia da carta do capitão Sadom, a tal carta que motivou a prisão dele. As duas reportagens citadas da revista Veja, que à primeira vista, no exame superficial, parecem formar um todo coerente e harmonioso, digno de toda a credibilidade, mudam completamente de feição quando as suas partes são confrontadas com os elementos constantes dos autos. Há tantas distorções, contradições e mentiras nas duas reportagens, com o objetivo único de manter a credibilidade da revista, que causa estranheza que tais fatos não tenham sido percebidos pelos membros do Conselho. Em primeiro lugar, há que ressaltar a profunda contradição existente nos depoimentos da repórter Cássia Maria, do justificante e das testemunhas, não apenas quanto ao teor das conversas havidas, bem como quanto às datas e horas dos acontecimentos. Em seu depoimento de folha 333, a jornalista declara que manteve vários contatos com o acusado durante o ano de 87, não podendo precisá-los de imediato, mas que, aspas, nos arquivos da editora Abril podem ser encontrados os registros desses contatos, fecha aspas.
Então ela diz que não pode precisar, mas os arquivos da revista Veja, Vossa Excelência vão ver que esses arquivos foram solicitados à revista que mandasse tudo comprobatório. O motorista Francisco Sudré, depondo as folhas, afirmou que acompanhou Cássia Maria Deodoro por 3 vezes, só para poder garantir que foi em outubro de 87, mas que as datas poderiam ser confirmadas na revista Veja, onde as saídas das viaturas ficam registradas na garagem. Em 9 de dezembro de 87, o Conselho solicitou à revista Veja que lhe fossem remetidos, aspas, os originais dos esboços publicados na edição da revista 1000, bem como todas as provas documentais e materiais de que dispõe para comprovar a veracidade das matérias publicadas nos números 999 e 1000 da citada revista, fecha aspas. Em 14 de dezembro de 87, isso foi no dia 9 que o Conselho pediu. No dia 14 de dezembro, a Veja remeteu ao Conselho apenas os originais dos esboços publicados. Folhas 280 e 564. Em 5 de janeiro de 87, o Conselho voltou a solicitar à mencionada revista as provas comprobatórias das acusações publicadas, folhas 419, tendo a Veja respondido em 8 de janeiro de 87 que já havia remetido as provas de que dispunha os originais. Ministro Cleiro. Senhor presidente, senhores ministros, inicialmente eu quero fazer uma referência à referência que eu fiz sobre 1964, principalmente em relação ao ministro Beja, que é apenas um exemplo da história que eu citei, porque agora eu quero dizer aqui ao tribunal, e digo aqui porque digo lá fora também, eu quero dizer ao tribunal, eu não tenho nada contra ninguém que fez 64, absolutamente nada. E tenho grandes amigos que fizeram 64, meu Deus do céu. Tenho nada, absolutamente nada contra ninguém que fez 64. Não? Agora, do meu ponto de vista, eu acho que 64, sobretudo, foi feito por uma questão fundamental, era a questão das Forças Armadas e problema da hierarquia da disciplina. E eu vou contar aqui um fato. Eu era oficial do gabinete do presidente João Goulart e saí de casa, morava ali na 208, ia para o Palácio. E cheguei aqui na esplanada dos ministérios e fomos impedidos de passar porque a sargentada estava aí, com aquele sargento preto e outros bichos, entendeu? E para ver, Vossas Excelências, que esse problema da hierarquia da disciplina, ele existia realmente e impedia, inclusive, que se tomasse, as pessoas até passassem para ir trabalhar. Se pegarem o meu depoimento que eu prestei aqui no IPM, que respondi da Casa Civil, vão verificar as perguntas lá que eu respondi quando fui perguntado. O escrivão desse inquérito era o capitão Areias, que hoje é coronel, está na reserva, e está lá dito, ao invés de ter sido dado o tratamento que foi dado àquela gente, da sargentada, se tivesse posto aquela gente toda na rua, o sargento Prestes não estava até hoje aí envolvido em assalto lá na Bahia. Essa é a realidade. De modo que eu quero dizer que o exemplo que eu falei a respeito de 64 é um ponto de vista meu. Agora, eu não tenho nada, absolutamente nada contra 64, nem contra quem fez 64. Não tenho nada contra, eu tenho grandes amigos. E digo mais a Vossas Excelências. Digo mais a Vossas Excelências. Depois que ele foi para a presidência da República, evidentemente, eu tendo pertencido, ainda que modestissimamente, ao governo deposto, eu não ia mais frequentar, nem ia mais ficar procurando o presidente Castelo Branco, o saudoso presidente Castelo Branco. Mas eu quero dizer a Vossas Excelências que me privei da amizade. E não foi só eu, não. Outro homem extremamente ligado ao presidente Castelo Branco é o senhor Ramiro Afonso, que está lá. E o que o presidente Castelo Branco não permitiu que se perseguisse a partir depois que ele foi cassado. Inclusive, quando tomaram o apartamento dele, eu quero dizer isso a Vossa Excelência, porque, para dar um exemplo
de que não há este negócio, não se foi de 64. Não, não é isto. Em 64, perseguiram a mulher da Almina Afonso, o general Larroque tomou o apartamento dela, e o general Larroque levou um puxão de orelha pessoal do presidente Castelo Branco. Essa que é a verdade, que não permitiu que se perseguisse a mulher dele. E a aeronáutica sabe que quem mandou levar as coisas, o seu João Goulart, no Uruguai, foi o presidente Castelo Branco. E foi a aeronáutica que levou. Mas que não existe isso, não tenho nada contra. Não tenho nada absolutamente. Tenho grandes amigos. E tem uma coisa mais, ao longo desses anos todos do chamado regime militar, onde eu advoguei intensamente, eu fiz grandes amigos na área militar. É bem verdade que encontrei algumas figuras péssimas, mas em 99% excelentes. Eu quero dar esse depoimento porque parece assim que quando eu falo em 64, não existe isso. Agora, eu quero dizer ainda o seguinte, nós não estamos aqui julgando o ministro do Exército, nem a infelicidade dele ter dito aquilo, mas diante da pergunta que o repórter fez a ele, diante das declarações que esses militares haviam feito e assinado embaixo, o ministro, paciência, não podia dar outra resposta senão aquela. Por quê? Porque se tratasse de pessoas do meio civil, o chefe civil faria isso com o certo cuidado, mas diante de um militar, com a formação que o militar tem, tendo assinado embaixo, o ministro não podia dar outra resposta, e não estamos julgando o ministro. O outro aspecto o ministro Erickson já abordou. A solução da sindicância e do inquérito, dizer que não tem crime e transgressão disciplinar, não quer dizer que não tenha transgressão ética, mesmo porque foi recomendado. E eu não estou fazendo aqui a defesa da revista Veja, mas acho que a revista Veja tem o dever de publicar, e se houver recesso, a lei de imprensa está aí para processar. Essa reportagem, referida pelo eminente ministro Anderson, a respeito da viagem do presidente da República, existem críticas, segundo meu ponto de vista pessoal, existem críticas injustas, existe mais do que isto, existem críticas safadas, mas estas críticas não constituem crime, e por isso vai ter que se tolerar, porque isso faz parte do chamado jogo da democracia. É melhor ter uma imprensa com esses defeitos, no meu entender, do que não ter nenhuma. Eu não faço aqui, como disse o eminente ministro, a defesa dos repórteres, não defendo repórter nenhum. Agora, o que eu acho é o seguinte, o que está em jogo aqui não são as possíveis, vamos chamar de mentiras, entre aspas, da jornalista Cássia. O que está em jogo aqui é a mentira do capitão Bolsonaro. Esta que está sendo examinada. E eu quero dizer ainda, em relação às palavras do ministro Chalub, o seguinte, neste Conselho de Justificação, é uma coisa interessante, eu acho que a coisa está posta assim. O capitão Bolsonaro, ele está dizendo assim, ele poderia até, do ponto de vista que a defesa dele sustentou, ele está dizendo o seguinte, a meu ver, eu não tenho nem que me justificar, porque os fatos dos quais eu tenho que me justificar, eles não existem. É isso que a defesa dele está sustentando. O outro lado está dizendo, os fatos existem e o capitão não se justificou, porque a repercussão desses fatos enseja a sua incompatibilidade. Isso que está posto. Porque como preliminar dele ter que se justificar, ele sustenta antes que os fatos não são verdadeiros. E do outro lado, o ministro do Exército entendeu, e o Conselho, que os fatos são verdadeiros,
e que ele não se justificou. Isso é que está posto. Agora, em outros casos, nós estamos, por exemplo, nos casos em que há várias punições, os fatos já estão ali, indenes de dúvidas, punições, várias punições colocadas. De modo que não há mais que se questionar em torno da existência do fato. Então, examina-se a repercussão do fato do ponto de vista ético. Agora, em relação ao número, ministro Branco, de punições disciplinares e aos fatos sucessivos que poderiam incidir várias punições disciplinares, viu? Eu quero dizer a Vossa Excelência que sem uma centena de punições disciplinares num oficial não chega aos pés de uma só das violações que fez esse capitão Bolsonaro do ponto de vista da ética, do ponto de vista do seu comportamento. O que o tribunal tem que examinar e ponderar em cima disto é que no frigir dos ovos, é indiscutível que esses fatos ocorreram, não tem dúvida. Existem certas mínimas contradições, e vou dizer a Vossas Excelências, se esse conselho de justificação fosse feito lá embaixo, por um homem experiente em matéria do inquérito, em fazer inquérito, essas mínimas contradições não existiriam. O fato existe, com segurança ele existe, e negar-se que este fato, do ponto de vista ético, ele tem uma repercussão extremamente negativa, negar-se que ele tem uma repercussão de tal modo que incompatibilize esse capitão, evidentemente que isso é induvidoso. Isto é induvidoso. Senhor presidente, eu quero ainda fazer uma referência. Eu não vou, a esta altura, continuar examinando, porque a rigor esse processo merecia que nós começássemos pela manhã, para terminar agora. Mas este capitão Bolsonaro, que não é de muitas letras, dizer-se que ele não é capaz de escrever Duque de Caxias, ou Caxias, com letra minúscula, não é verossímil. Ele começa os períodos com letra minúscula, está na carta dele. Está aqui, nego, não, na letra considero, tudo com letrinha pequena, está na carta dele. Na declaração, isso aqui é uma carta dele de próprio punho, dirigida à Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. Carta do dia 25, está nas folhas 7 do processo. Eu acho que esses peritos, no exame da matéria que existia nos autos, foram generosos. E foram até parcimoniosos, porque há demais para afirmar que o croquis é do punho do capitão. E o capitão não prima. Eu fiz umas análises aqui de letras e acho, ministro Sexta-feira, que a análise desta carta aqui que foi feita, desta cartinha aqui comparada lá, um exame mais aprofundado, leva este capitão, às profundezas do inferno de Dante. Esta aqui é a realidade. Senhor presidente, eu não vou mais me alongar, mas eu espero que o tribunal lembre que este não é o último conselho que nós vamos julgar. E que deixar esse capitão continuar nas Forças Armadas por achar que ele não é incompatível com o exercício do oficialato, é uma decisão de muita responsabilidade para esta casa. Vossas Excelências conhecem aqui a minha posição. Eu sou um homem extremamente liberal. Eu me condoo até de colocar, como me conduí esta semana, de colocar um peculatário, quanto mais
porque naquele peculato, aquilo foi um peculato continuado. Eu me conduí de colocar um homem daquele por 3 anos na cadeia. Como disse naquela sentada de julgamento, eu digo, vou concordar com uma espécie de desclassificação esdrúxula do artigo 303 para o 24, para não botar um oficial do Exército na cadeia. E não se iria na cadeia militar, não, na cadeia pública. O que iria, de certa forma, enxovalhar a própria instituição militar, porque, por mais que ele tenha culpa e que não se confunda o procedimento pecaminoso daquele major com o que são realmente os oficiais das Forças Armadas, mas haveria sempre quem dissesse, olha lá, este major que está aqui cumprindo pena. Tudo isto se pondera nesse momento, mas eu confesso a vossas excelências, sem paixão, sem nenhuma paixão, como diria Vieira, eu não me condoo de votar no sentido de não justificar este capitão. Com a palavra a doutora Elizabeth Diniz Martins Soto, que de acordo com o artigo 126 do Regimento Interno, tem 20 minutos para a sua defesa. Egrégio Tribunal, ilustre representante do Ministério Público. Senhores juízes, a exemplo dos casos anteriores de conselho de justificação que tem esse advogado ostentado nessa casa, e tendo todas as vezes se pronunciado com relação à feitura dos processos, que não podemos admitir, nem como advogado e nem vossas excelências como juiz, que seja desrespeitada a norma, porque do momento em que aquele a quem é dado o dever de julgar desrespeita a norma legal constituída, realmente não merece qualquer crédito em seu julgamento. E assim é, excelências, que nesse conselho, a exemplo do que julgamos semana passada, este processo constitui uma aberração jurídica. Isso porque, senhores juízes, a própria lei que institui o Conselho de Justificação, a Lei 5.836, remete, em seu artigo 17, ao Código de Processo Penal Militar, naquilo em que ela não trouxer explicitado. E assim é que a lei do Conselho de Justificação, ainda que, excelências, há constantemente uma inversão do conceito do Conselho de Justificação. Trata-se de um processo ético, mas, para que alguém tenha ferido a ética, há que existir, sobretudo, um fato causador da ofensa à ética militar. E neste processo de conselho de justificação, há que se permitir todas as provas que se permite no processo comum penal. E não podemos admitir que aqueles a quem é dado o dever e a obrigação de conduzir o conselho venha concluir em total desrespeito à norma que o determina. O Código de Processo Penal Militar diz o seguinte, que o juiz, ao deliberar, formará sua convicção, vejam, excelências, como é fundamental isso, também para o Conselho de Justificação, formará sua convicção de acordo com as provas dos autos. Não podemos admitir, ainda é mais claro, os nossos tribunais superiores chegam a anular sentenças, e que o juiz, tendo, por fora do processo, conhecimento de um determinado fato que venha influir na decisão, ele não poderá, ainda que conhecedor desse fato, decidir de acordo com esse fato. Há que decidir de acordo com as provas dos autos. Jamais, jamais, excelências, se permite e se permitirá que qualquer juiz decida por uma convicção pessoal e parcial. Então estamos diante de um conselho de justificação, em que o relatório elaborado pelos membros do conselho constitui uma afronta às normas legais e um absurdo jurídico. Depois do relatório do ilustre ministro relator, eu digo a vossas excelências que pouca coisa restaria à defesa a argumentar. Brilhante relatório como foi do ministro Erickson no processo de falho, em que se abordou toda a prova, toda a documentação dos autos. Mas cabe à defesa fazer também
um confronto dessas provas na análise não do ponto de vista do Conselho, mas da análise diante do direito e da prova e da lei. Da mesma forma que Fábio Bolsonaro é submetido à conscientificação como responsável pela edição da revista Veja, pela reportagem da edição da revista Veja, número 999. Aqui, excelências, eu faria uma condução lógica, de um raciocínio lógico. Noticiada uma acusação à sua pessoa, procura tanto Bolsonaro como Fábio, já como se disse na sessão passada, um advogado, isso no dia 25, a revista saiu no dia 26, mas os jornais publicaram no dia 25, tanto que o ministro do Exército tomou conhecimento no dia 25. Procura advogado para se defender. Ou, aliás, nem era para se defender, para saber como se conduzia diante da instituição. Procurou seu comandante e falou a respeito e negou o fato. Voluntariamente, tanto ele quanto o Fábio fazem uma declaração do próprio punho e desmentem. Uma declaração, excelência, que há que ressaltar. Há que ressaltar aqui a responsabilidade sobre tudo deste processo de sua excelência o ministro do Exército. Porque diante desta declaração, na qual ele nega o fato objeto da reportagem, mas jamais negou que tivesse conhecido em outros tempos a repórter Cássia. O senhor ministro do Exército, usando a rede televisada e imprensa escrita, disse que ele, que então reconhecendo a sua declaração, traz para a entrevista apenas um pequeno pedaço da declaração de Bolsonaro. Então deu a impressão de que ele havia negado até que conhecesse a repórter. Daí então ter sido chamado na edição 1000 de mentiroso. Então, excelência, vem a sindicância determinada pelo ministro. A sindicância no processo aqui em questão. Como os documentos, ou então a portaria de outro comando. É a peça inicial, fundamental, a notícia crimes do Conselho de Justificação. Então, qual é a peça original? É a sindicância. E como eu já demonstrei para vossas excelências, a mesma sindicância do processo de Fábio é a sindicância deste processo. Inclusive, estão as mesmas folhas, as folhas 67. Nessa sindicância, tomam-se os documentos que a revista disse ter. Faz-se um laudo pericial assinado pelo capitão, por um capitão e pelo tenente Newton. Este laudo, que está às folhas 67, conclui da impossibilidade de se responsabilizar alguém por aquele crime. Muito bem, instaura-se o Conselho, apesar da sindicância ter concluído que não houve transgressão disciplinar, veja, em nenhum ato punível, ou nenhum ato que pudesse ensejar um inquérito policial militar. Mas, apesar disto, deveriam eles ser submetidos ao Conselho de Justificação. Ora, o Conselho de Justificação é ético, mas se eles houvessem, então, mentido, teria cometido a transgressão disciplinar. E o Conselho disse que eles não cometeram transgressão disciplinar, a sindicância é submetida ao Conselho. Houve-se, então, testemunhas, as mesmas ouvidas no processo de Fábio, e mais algumas por indicação da repórter da revista Veja. O Conselho, então, faz um ofício e manda pedir à Veja que entregue ao Conselho os documentos que a repórter dizia ter. Então, chega apenas uma folha de papel, uma única folha, com os rabiscos, uma letra de imprensa dizendo que era o crocri, que a acusação toda com Bolsonaro seria a feitura desses crocris, que esses crocris era da lavra de Bolsonaro. Então, esses crocris, veja, excelência, então esses crocris bastavam para tornar verídica toda a reportagem. O Conselho, então, vejam bem, em face dos originais deste documento, que era um só, mandou elaborar o laudo de folhas 365. O perito, novamente, o perito Newton, e como primeiro perito, e o segundo perito Horácio Macedo. Conclui, vejam, com os originais, conclui que realmente não era possível concluir pela responsabilidade gráfica de quem quer que seja, porque se tratava de letra de imprensa, e letra de imprensa era facilmente imitável e não tinha caracteres próprios.
Isso ele não trouxe nenhuma novidade, porque, na verdade, os nossos tribunais já entenderam, que principalmente o Supremo, que perícia feita em xerox ou então em original com letra de forma, letra de imprensa, não tem validade. Então, concluiu-se, ouvindo as testemunhas, a repórter depôs, eu vou analisar depois cada depoimento, depois chegou o conselho à conclusão de que não tinha elementos para considerar culpado, mas tinha que considerar culpado o capitão Bolsonaro. Então, o que faz? As folhas 331 toma esses mesmos documentos, esse mesmo elemento que os dois outros laudos, e submete à Polícia Federal. Um laudo realmente encomendado. Porque se aqueles mesmos elementos, a Polícia Federal conclui, sem querer para quê, dizendo que os caracteres do laudo, do CROCRI, eram os mesmos da peça padrão. Ou então, promanaram do punho do capitão Jair Bolsonaro. Em razão disso, o Conselho pega o mesmo perito Newton Prado Veras e o Horácio e manda elaborar uma complementação de laudo. E esses peritos que já haviam dado 2 laudos anteriores, mostrando a impossibilidade de se atestar a autoria daquele CROCRI, modificam e usam, excelência, as mesmas palavras da Polícia Federal, não mudaram nem a vírgula. Promanaram do mesmo punho gráfico de Jair Bolsonaro. Com esses depoimentos, então, já achando que tinham elementos, aí vem uma aberração jurídica terrível. É quando o Conselho despreza as provas dos autos e passa a fazer uma análise subjetiva e passa a fazer uma contestação da defesa do justificante. Nunca se permitiu a juiz algum se fazer contestação de peça de defesa. O que compete ao juiz é pegar os elementos da defesa, com os elementos probatórios, e fazer, sim, realmente checar e ver se realmente o que ele disse está de acordo com a prova dos autos. Não, o que faz o Conselho, a partir das folhas 590, que foi lido aqui pelo ilustre ministro relator? Ele passa a fazer uma contestação. Aliás, o ministro relator bem disse, a contestação do Conselho passa a contestar aquele a quem é dado não ser parte, ser imparcial, aquele que vai julgar, passa a contestar de uma maneira absurda, de uma maneira subjetiva, mostrando da impossibilidade, fazendo uma análise subjetiva, a que não lhe é vedado essa posição, até que as folhas 601, ele chega à conclusão de que as provas realmente não autorizavam a ele a chegar a uma conclusão. Então ele passa a fazer uma análise. Ele ainda fez o seguinte, ele botou assim, análise dos depoimentos, elementos de convicção. Então veja, excelências, aqui que está a parte principal da condenação do capitão Bolsonaro, elementos de convicção. Já foi lido, excelência, mas eu preciso reler aqui para mostrar o absurdo. Diz o seguinte, que ao considerarmos como verdadeiros depoimentos constantes de interrogatório, inquisições e recriações, de um lado os depoimentos da testemunha, Cássia, e de outros ratificam e atestam a veracidade das declarações dela, isso é que eu acho interessante, é porque não tem nenhuma testemunha, nenhum documento, isso eu mostrei no memorial, até peço desculpa pelo tamanho do memorial, mas eu não tinha como fazê-lo menor. Ele diz o seguinte, ele diz que os elementos de convicção, quais? As testemunhas trazidas por Cássia são funcionários da Veja que em nenhum momento, nem nos depoimentos, nem nas ratificações, falaram sobre o objeto do Conselho. Falaram sim que num determinado dia, umas esposas de oficiais teriam ido à redação Veja e que uns conheceram, das que depuseram, todas, apenas 2 teriam reconhecido Lígia e nenhuma reconheceu Dona Rogéria. Então, quais são esses elementos? É por isso que eu peço permissão para a lei mostrar quais elementos do depoimento de Cássia que eu vou ler para Vossas Excelências e levantar todas as contradições. Então diz o seguinte, e ele não cita quais são esses elementos, porque as testemunhas ele não pode citar, porque nem falar excelência. O que mais intriga a defesa é que nem sequer falaram assim, não, realmente eu soube que Cássia no dia 21 foi à casa de Fábio. Não, eu realmente ouvi esse CROCRI na redação da Veja. Ninguém falou sobre o CROCRI, ninguém falou sobre a visita, apenas que teria visto umas mulheres lá na revista Veja. E depois souberam que era esposa. Fato que nada tem a ver com o objeto do Conselho de Justificação. Continua o seguinte,
Seríamos assim conduzidos ao impasse, por não se ter conseguido a comprovação absoluta sobre qual das partes citadas merece ser crime. Muito bem, diante disso, o que competia o Conselho? Decidir pela justificação do justificante. Porque ele não tinha elementos. É o Conselho que declara que não tinha elementos. Mas então começa a fazer uma análise, você entendeu? Dizer, apreciando com exatos depoimentos do capitão Bolsonaro e do capitão Fábio, seríamos levados a crer que esses elementos foram vítimas de vingança por parte de uma repórter, agastada por ter sido frustrada no seu intento de obter do capitão Bolsonaro informações. E isso o Conselho reconhece a todo momento, que ele realmente não passou as informações. Mas quer que ele seja condenado, porque, honestamente, excelências, eu não consegui entender. Continua. Dentro dessa tese, merece reflexão e consideração o fato da repórter envolvendo a sua vingança o nome de Fábio e Lígia. Mais adiante, continua. Por outro lado, além disso, motivos também não faltam para que os editores da revista Veja, sem maiores averiguações e sem um mínimo de provas. Não, por quê? Porque a Caixa disse que tinha vários documentos, outros que não eram aqueles. Então fez um ofício à Veja para que mandasse esses documentos. A Veja informou que não tinha nenhum outro documento que pudesse comprovar que Bolsonaro era a fonte da repórter. Então, o que diz o seguinte, o único documento foi aquela folha do Procri. Foi o único documento que mandou. Então, veja o que o Conselho faz. Sem maiores averiguações e sem um mínimo de provas, e além do mais, queimando fontes de informação, fato polêmico dentro da própria imprensa, como até essa reportagem, tal e tal. Então chega à conclusão, excelências, que o que somente prejudicava a confiabilidade da revista, junto às suas próprias fontes, fizesse publicar a matéria. Então o próprio Conselho reconhece que a revista Veja não tinha elementos de prova. Continua. Considerar que a imprensa é sensacionalista é quase óbvio. E vai, excelências. Continua a análise. Mais adiante, continua o seguinte. Agora diz o seguinte. Considerar que a imprensa é sensacionalista, já disse, né? Só que no caso em questão, a publicação do mirabolante plano Beco Sem Saída seria um exercício de leviandade e de responsabilidade da repórter e do corpo editorial da revista Veja, que beira as raias do absurdo, dada a gravidade do teor da matéria, que, sabiam de antemão, levantaria polêmica extremada. E que, por isso, deveriam ter um mínimo de embasamento para futuras comprovações. Então, veja, excelência, o Conselho, eu me bato nisto, porque é nisso que nós temos que nos bater, porque são esses os elementos de convicção. Ora, esses elementos inexistem, então inexiste, a decisão teria que ser outra. Então, diz o seguinte, eles não tinham os elementos de convicção, mas continua o Conselho, ele não aceita de forma nenhuma o plano Beco Sem Saída, porque a exemplo do que foi lido aqui, no depoimento do general Almério, que eu voltarei a ele, realmente, como se pode imaginar que um oficial, ou quem quer que seja, que tenha um plano terrorista, chama uma repórter, e diz que tem esse plano, e que é um plano surpresa ainda, até mais, é um plano surpresa, vão explodir o Guandu, vão explodir isso, explodir aquilo, como plano surpresa, e dão para a repórter, quer dizer, não dá nem para acreditar que alguém pudesse ser processado por elaboração de um plano desse. Então, veja, excelência. Continuam os membros do Conselho o seguinte. Aqui merece ser comentado que é realmente um absurdo supor que 2 oficiais da patente dos mesmos fossem conceber, dentro do faseamento do chamado plano, algo tão infantil e rocambolesco, com a realização de uma atentado à doutora Guandu. Então, se eles reconhecem isso, de que forma, excelências, eles podem chegar a essa conclusão? As folhas 611, eles passam a analisar os depoimentos. Aqui também merece Depois, quando o Fábio teve que apresentar testemunhas, ele apresentou uma vizinha que, coincidentemente, teria ido na casa de Fábio, naquele dia e naquela hora, a respeito de umas fotografias. Quando tinha que apresentar o depoimento, o Fábio e
e a sua esposa foram à casa dessa vizinha, perguntando se ela se lembrava do fato e se ela podia depor como testemunha. Essa vizinha concorda, que é o depoimento de Dona Maria Luísa. Ela disse que realmente foi à casa deles naquele horário. Dona Lígia estava acamada, doente, não pôde recebê-la, mas foi recebida pelo capitão Fábio e ela ficou de voltar. Não tinha ninguém, eram 17h30. Ela voltou às 18 e pouco, aí Dona Lígia já havia se levantado, recebeu, conversaram. Mais tarde, Dona Lígia voltou à sua casa. Então, é um depoimento realmente que tem que ser admitido como válido. Mas o que o Conselho faz para que levante dúvida com relação ao depoimento? Ela depôs porque Fábio e Lígia foram pedir. Ora, é inadmissível que a esposa de um oficial, num conselho de educação, fosse mentir. Ela depôs porque ela era uma testemunha de que naquele dia e hora estivera na casa de Fábio. Agora aqui, excelências, vejam, quando eu disse no julgamento anterior que para mim não faz diferença entre mentir e falsear a verdade, também que se há que se punir o justificante, há que se punir os membros desse conselho. Porque eles jamais pensaram, eu não sei o que passou pela cabeça deles, que neste tribunal, vossas excelências não iriam examinar peça por peça do processo. Talvez por aquela notícia do senhor ministro do Exército, vão ser condenados, bastaria para se garantir um relatório do tipo que se fez esse. E que se tenta iludir todo mundo, e que se tenta trazer fatos que realmente o Conselho, este tribunal examinando, só poderia, data vênia, dizer o contrário. Vejam, as folhas de 616, ele passa a analisar o laudo. Ele esquece por completo da existência do laudo da sindicância, do primeiro laudo negativo, e fica com o laudo da Polícia Federal, que tivesse pelo menos a consciência, entendeu? De dizer o seguinte: existem outros laudos, mas discordo dos outros laudos. Não, o laudo, a perícia, os laudos expedidos atestam não restar dúvidas ao ser afirmado que o manuscrito contido nessa folha original promanaram do punho gráfico de capitão Jair Bolsonaro. Então vejam, excelências, que nem sequer fizeram referência aos laudos anteriores. As folhas 617, eles concluem o seguinte: que o justificante mentiu para o Conselho e mentiu mentiu todo o processo, porque a versão que mais se aproxima da verdade é a versão da repórter Cássia. Então, excelências, o que faz a defesa? A defesa vai ficar, então, mostrando a vossas excelências, se então a condenação está só no depoimento de Cássia, segundo o próprio relatório. Ignorou o depoimento do homem da estipe, do general Almério, um homem que analisa todo o libelo como se um advogado fosse. Com total precisão, ele analisa o libelo. Então, o que ficou? Ficaríamos, então, excelências, no depoimento de Cássia. Então, como eu disse naquele dia, os dois processos tinham que ter sido julgados juntos. Então, nós temos o seguinte: as folhas 175 do processo do capitão Fábio, a repórter Cássia depõe e diz que teria marcado uma reunião na residência de Fábio, naquele dia e hora, dia 21, às 17h30, com Fábio e com Cássia, com Bolsonaro. E que chegando lá, isso também é importante, estava a Dona Lígia. Mais tarde, chegou uma pessoa que foi lhe apresentada como xerife. Isso aqui, excelência, chama atenção para isso. Xerife. E ela não sabia que o capitão Fábio, o nome do capitão Fábio, era xerife. Tanto é fato que as publicações dos jornais saíram realmente como xerife. Tanto que depois, quando ele procurou o comando, ele disse: mas o xerife da turma sou eu. Foi assim que ele procurou. Tem alguma coisa mesmo, porque o xerife sou eu. Ele disse ao seu comandante que ele era o xerife da turma. Mas já naquela mente formada de se fazer o que fizeram, xerife era então um homem que estava conduzindo os planos terroristas. Então veja, no dia 21, ela é apresentada ao Fábio com o nome de xerife, e não sabia o nome de Fábio. Peço a vossa excelência que guardem esse detalhe. As folhas 333, ela já depõe no processo do Bolsonaro, dizendo o seguinte, que nesse dia ela havia marcado um encontro com o capitão Bolsonaro nas Casas Sendas, às 18 horas. Mas como chegara mais cedo, resolveu ir visitar Dona Lígia, e a casa de Dona Lígia. Chegando lá, mais tarde chegou Fábio, e mais lá pelas 18 horas chegou o capitão Bolsonaro.
Então, veja, excelência, no depoimento de Fábio, ela teria ido para encontrar na casa de Fábio. No depoimento de Bolsonaro, ela teria ido à Casa Sendas. Então, eu pergunto, se ela marcou com Bolsonaro na Casa Sendas, o que estaria ela fazendo às 17h30 na casa de Fábio? E o que estaria Bolsonaro fazendo na casa de Fábio às 18 horas? Se ele tinha um encontro marcado com ela na Casa Sendas. Depois ela continua o seu depoimento, não fala mais sobre o que iria tratar com Bolsonaro na Casa Sendas, não diz mais nenhum assunto do que seria tratado e passa a continuar depois. Ela disse que na casa de Fábio, ela teria recebido uma carta do capitão Sadon. E que depois saiu com Dona Lígia para poder tirar xerox dessa carta. Acontece que no dia que ela foi, no dia 21, o capitão Fábio e o capitão Bolsonaro, como declararam, tinham deixado mais cedo a ESAO, porque estava nas vésperas de prova, eles estudavam juntos, tanto que declararam que nesse dia, ou pode ter sido no dia 21 ou no dia 22, ele realmente foi à casa de Fábio, a respeito da prova que teria. Então, naquele dia, eles se lembram que não tinham conhecimento da carta, eles tiveram no dia seguinte. E essa carta do capitão Sadon foi fartamente distribuída na ESAO, naquele dia. Naquela manhã, naquela tarde, já tinha sido distribuída essa carta na ESAO. Então ela disse que teria saído com Dona Lígia e que o motorista declara também, eu vou mostrar a Vossa Excelência, que teria pego Dona Lígia e Cássia na porta do prédio. O motorista declara e que teria levado uma senhora e a Cássia até a casa, até na Marechal Hermes. Então lá ela teria, o motorista vem declarar e dizer que tinha pego uma senhora, aspecto normal, nós sabemos. Eu pediria, Excelência, como eu disse a Vossa Excelência antes, não se trata de uma apelação. Eu pediria que me deixasse, que realmente o processo é longo, que me desse mais uns minutos. Vossa Excelência tem mais 5 minutos. Eu agradeço a Vossa Excelência. Então, continua ela depondo. O motorista não reconhece Lígia, como eu já disse no depoimento anterior. Mas, também a testemunha de Folhas 301, que depois do processo de Fábio, Luiz Carlos Haut, declara que todas as quartas-feiras, quando a sua esposa dá aula ali no salão paroquial, ele ali fica com suas crianças. E nesse dia não viu nenhum movimento estranho. Então, vejam as diferenças do depoimento de Cássia. Mais adiante, ela diz o seguinte, que quando ela recebeu a informação do plano Beco Sem Saída, ela telefonou à noite para o tenente Joseman, para confirmar o plano e que o tenente confirmou o plano. Esse tenente depõe as folhas 524 no processo de Bolsonaro, mas não depõe no processo de Fábio. Ele desmente que ela tivesse ligado para ele sobre qualquer assunto. E ainda perguntaram para ele se ele conhecia o plano Beco Sem Saída, e se tinha sido chamado para dele participar. Ele nega que conhecesse o plano, que alguém tivesse sequer falado com ele. Outra contradição, Excelência. Ela disse que fora à casa de Fábio, de Bolsonaro, no dia 6/10, a convite dele para um churrasco. E lá, veja, Excelência, nesse dia ela chega, ela mesma comenta que chegou lá, o capitão não estava. Soube que o capitão havia levado o tenente Joseman ao ponto de ônibus. Ela sai atrás do capitão. O capitão, como o ônibus parece que estava demorando, volta para sua casa com o tenente Joseman. Ela volta para a casa do capitão. Chega lá, logo em seguida, chega o capitão Júlio, convidando o capitão Bolsonaro para um churrasco que ele não sabia que tinha. Ele ficou sabendo naquela hora do convite. Foi feito ali claramente. Então o capitão estende esse convite a ela que estava em sua casa. Então ele nem sabia do churrasco. O capitão Júlio declara que foi lá e convidou. Agora ela disse também, também não entendi por que isso, que esse capitão, quando a viu, disse para ela o seguinte: aí eu vou consultar os meus companheiros sobre a sua visita aqui e volto. O que razão iria ele consultar companheiros sobre uma visita na casa de um colega? O capitão Júlio depõe as folhas 442 e nega sequer que tivesse falado qualquer coisa com a Cássia. Então eu faço questão de mostrar essas contradições, porque o depoimento ficou realmente nas declarações a decisão nas declarações de Cássia. Então, quando se viu a outra coisa, a Cássia traz para depor vários funcionários da Veja. Tamanhas foram as contradições entre os funcionários e as declarações de Cássia, que começaram, então, as folhas 515, acariações, e nenhuma manteve o depoimento de Cássia. Com relação à conversa do dia 6, diz que estava junto com o fotógrafo. Então, interrogado o fotógrafo, Ricardo Schweiss, assim que diz, as folhas 322, ele disse que não ouviu a conversa porque ele dormiu.
Ele era um fotógrafo, foi lá numa sala pequena e disse que não ouviu porque sentou no sofá e dormiu. Então, excelências, ainda na tentativa de trazer fatos contra o constituinte, contra o justificante, traz o depoimento de folhas 43, que depõe também as folhas 270, o capitão Juarez Aparecido. Juarez Aparecido disse que numa conversa com Fábio, com Bolsonaro, esse teria lhe dito que ele já havia tomado a decisão preliminar e que depois tomaria a decisão final, dando a entender que não ficaria só num relatório de uma declaração na imprensa. Então isso ficou julgado no processo como se fosse realmente uma acusação. Mas ele depõe as folhas 270 e diz o seguinte, que o capitão Bolsonaro, quando disse que tomaria a decisão final, ele estava dizendo que estaria deixando o Exército. Então, vários depoimentos vieram aos autos numa tentativa de desmoralizar realmente o capitão. Ocorre que, em razão dessas arbitrariedades, pela primeira vez que se permitiu um advogado, daí a preliminar do justificante, foi no dia 28 de dezembro, quando a repórter Cássia aparece com o advogado. E como ela depunha não estava agradando o Conselho então retificava o depoimento de Cássia, originou então a contestação de folhas 359, na qual o advogado do justificante mostra todas as arbitrariedades cometidas e não se tomou nenhuma providência, o Conselho não tomou nenhuma providência com relação a essa contestação juntada, feita pelo advogado. Então, as folhas 359. Depois, excelências, ele é acusado de não tomar providência com relação a acusações feitas pelo jornal. O JB traz um artigo de uma entrevista dada por Cássia, dizendo que ele havia ameaçado ela de morte. Num quarto, numa sala, onde tinha vidros canelados. Então o que faz o Bolsonaro diante daquela notícia? Comunica ao Conselho e pede providência, conforme nós estamos aos documentos 463, 464, 479 e 481, excelência. Ele pede providências. O presidente do Conselho disse que não competia a ele. E realmente nega ao justificante todos aqueles ofícios de tomar providência contra a aberração publicada pelo Jornal do Brasil. Então, excelências, o que tem neste processo? Agora veja a arbitrariedade que se cometeu. Esse rapaz fez o curso da ESAO como brilhantismo. E aqui, excelência, estão todas as documentações em que se comprova, estou terminando, que não permitiram que o capitão Bolsonaro nem o Fábio recebesse o seu diploma no dia 4. Não foi retirado da sala de solenidades. Não permitiram que ele ficasse sequer no almoço de confraternização, ele e o Fábio. E semana passada, quando já marcado o julgamento do Fábio, o comando da ESAO mandou julgar debaixo da porta o diploma de Fábio e entregou à empregada de Bolsonaro o diploma dele. Não quiseram pagar os 80% correspondente ao custo da ESAO. Só agora, não pagaram dezembro, janeiro nem fevereiro. Começaram a pagar agora em março. São esses oficiais que pedem que considerem capitão Bolsonaro e Fábio indignos do oficialato. Esses que passaram por cima da lei, das normas e regulamentos, para se chegar a uma conclusão absurda como chegou o Conselho. Então, excelências, por que considerar? Se o depoimento único que o Conselho se baseou é da repórter Cássia, nenhuma outra prova, nem os funcionários da Veja deram guarida a este depoimento. Portanto, excelências, a defesa espera que vossas excelências, analisando, conforme eu citei, principalmente o depoimento do general Almério Ferreira Diniz, em que ele faz uma análise de todas as provas dos autos, de todo o libelo, para se concluir que, na verdade, o Conselho não tem razão e que deve ser considerado justificado o capitão Bolsonaro, porque não restou comprovado o libelo acusatório. Ali na sala, na formatura. Isso não consta dos autos? Não, excelência, não consta, isso só veio agora. Não é necessário. Tá, eu agradeço. Se o Procurador-Geral ficará em plenário, eu confesso que não sei diante da nova interpretação do tribunal. Nas outras... Eu não quero ser inconveniente.